Olha, Renata, a frase que mais se ouviu, né, foi de que decisões judiciais têm que ser cumpridas e de que o X teria descumprido uma ordem judicial. Essa frase solta no ar, ela faz sentido. Decisões judiciais têm que ser cumpridas. É claro, o judiciário existe para aplicar a lei do país. E se o judiciário está aplicando a lei do país, cumprir a ordem do judiciário não é mais do que cumprir a lei, que é obrigatório. Agora, é uma frase que precisa ser retirada, ou seja, para essa frase se aplicar a este caso, é preciso tirar muita coisa de contexto. Por quê? Em primeiro lugar, que ordem judicial é essa? Ela é nascida em que processo? Não tem nenhum processo judicial propriamente dito. Isso é nos autos de um inquérito. O inquérito... para caçar perfis, ou que terminou caçando perfis de pessoas, o que não tem nenhuma base legal no Brasil, porque é censura prévia. A censura, o que se poderia admitir no direito brasileiro é a exclusão de conteúdos que sejam criminosos, que sejam até ofensivos, vá lá, mas nunca a exclusão do direito de fala de uma pessoa numa rede social. Então, este inquérito determinava isso a uma rede social. Pois bem, uma ordem legal, aparentemente, e é o que disseram diversos juristas. A rede social não cumpre, e uma citação esdrúxula, uma citação pelo próprio Twitter, o que também não tem nenhum cabimento no direito processual brasileiro, a citação de um estrangeiro que mora no exterior, que pelo direito, até por tratados internacionais que o Brasil é signatário, essa citação ela tinha que ser por carta rogatória. O que é isso, né? No Brasil, quando o juiz de Piracicaba quer citar uma pessoa que mora em Manaus, ele faz uma carta precatória. O juiz de Piracicaba pede para o juiz de Manaus citar o residente. Ele não vai mandar um oficial de justiça de Piracicaba a Manaus. É contra-econômico, inclusive. Quando é para outro país, você não manda no juiz de outro país, ele não está em igualdade com você, você roga a outra nação que cite o seu nacional. Então, se chama carta rogatória. O Brasil teria que pedir ao judiciário americano que citasse Elon Musk. O que aconteceu? Uma citação pelo X e descumprida a cassação numa rede e, portanto, a cassação do direito de falar numa rede social de 200 milhões de pessoas. Porque tem um princípio constitucional que é o princípio da proporcionalidade. Qual é a proporcionalidade que tem proibir a população brasileira de acompanhar e falar numa rede social versus 10 perfis que talvez tivessem que ter sido excluídos e não foram, uma multa. Aliás, tem outra excrescência, que é a citação da Starlink lá, o bloqueio dos bens da Starlink. Imagine agora, qualquer cidadão que tiver uma ação judicial contra qualquer estatal no Brasil, vai lá e penhora os bens da Petrobras, porque o governo brasileiro é sócio de todas. Então, é de uma excrescência jurídica que dizer, neste caso, simplesmente, que as ordens judiciais têm que ser cumpridas, significa dizer que qualquer ordem que uma autoridade der, o povo tem que baixar as orelhas e obedecer, inclusive os estrangeiros de outros países. Eu fico imaginando o sujeito está acostumado a viver numa nação que tem Estado de Direito e daqui a pouco enxerga isso acontecendo. Será que isso pega bem para o Brasil? Será que o resto do mundo não está olhando? Será que os investidores, as grandes empresas... O Elon Musk não é dono sozinho da Starlink e do X, ele tem sócios. E do X ele não é o CEO, né? Também tem essa discussão, teria que ser para outra pessoa. E não tem, nem sei se ele é sócio em nome próprio ou se ele é sócio de uma empresa que é sócia, o que é o mais provável, né? Que a empresa dele tem ações da X, ou seja... Isso é de uma atecnia, de uma falta de técnica jurídica assustadora que revela, na minha opinião, muito mais a intenção, e tu começaste dizendo, né, a escalada do conflito entre Elon Musk e o Supremo. Mas por que o Supremo vai escolher pessoas para escalar conflitos? É isso? É isso que um dos poderes da República vai fazer? Um poder que tem que ser imparcial na aplicação da lei?
vai escolher alguém para ir atrás. Agora eu vou pegar todas as empresas desse sujeito que operam no Brasil. Parece, o que transmite é um ímpeto de perseguição. Agora eu vou arruinar a vida desse sujeito no Brasil, porque se negou a cumprir uma ordem que eu dei. E a ordem que eu dou tem que ser inquestionável, por mais ilegal que seja. Então, é um momento... A OAB deveria sair de trás do toco. A OAB está escondida atrás do toco. E se a OAB não sair de trás do toco, os advogados do Brasil vão acabar fazendo a OAB sair de trás do toco. Até meu último tweet foi, que eu me lembro, foi o seguinte: ou a OAB faz alguma coisa, ou nós temos que falar sobre o impeachment do presidente da OAB. Porque artigo 44, inciso 1º do Estatuto da OAB, a ela cabe proteger o Estado de Direito e a legalidade. Está silente.